coisa para escrever, você acaba esquecendo algum índice, alguma coisa. Vocês observem aí. Sempre a gente esquece alguma coisa. Mas a ideia é essa. Primeiro vamos aplicar a fórmula tal como ela está, crua. Tá? É necessário guardar esta fórmula, mas mais necessário, tá? Mais importante, é importante gravar a fórmula, já se expressando. Mas mais importante é você gravar o princípio que ela encerra, ou seja, ter uma interpretação geométrica dos elementos que aparecem aqui nessa integral. Mas primeiro vamos fazer uma aplicação dessa forma. Certo? Por exemplo, ó, encontre vou colocar assim, seja f de x igual a x3, seja a função f dada por f de x igual a x3, vou ser econômico na escrita, tá? Seja f de x igual a x3. Encontre a área da superfície de revolução, é a área de superfície, tá? Superfície de revolução S, bom, obtida pela rotação de gráfico de f no intervalo 0,1, de gráfico de f no intervalo 0,1, em torno do eixo das abscissas, que é o eixo y igual a 0. Eixo y igual a 0. Eixo das abscissas. Acredito que eu tenho muito... Diga. 2πf de x. Aonde? Aonde? Ah, sim, aqui é f, aqui é f de x. Ah, mais um erro, tá? Então, consertando. Tá, ó. F de CI, portanto, é o quê? F de x. Tá? Que é justamente isso aqui, ó. Integral de G. Integral de G, quem é G de X, quem é G de X está aqui. Aqui eu escrevi certo, aqui que estava errado. 2πf de X. F de CI, F de X. Mas na definição está correto. Então, valeu aí. Observe, tá? Observe aqui. Solução, tá? Vou esboçar até o solo. Então você tem, ó, f de x igual a x3. Tá aqui. Gráfico de f. Bom? Então responde aqui 0 a 1. Então 0 a 1. Aqui, ó. Você faz a rotação desse sólido de revolução. Faz a rotação do sólido de revolução, não. Você faz a rotação do gráfico de f. Você obtém esse sólido de revolução aqui. Tá certo? Que está lá por trás. Então você tem esse sólido S aqui. Sólido, para dar a ideia de... Sólido não, desculpe. Superfície. Sólido não, superfície. Eu estou girando só o gráfico. Estou obtendo uma superfície de revolução. Uma superfície S.
E aí a fórmula, a aplicação da fórmula. Tem-se. Quem é a área de S? A área de S, quem é? 2π, integral de 0 a 1, tá? F de x, vezes... Depois a gente vai ver a situação em que aqui aparece x, na interpretação geométrica. F de x vezes raiz quadrada de quê? De 1 mais o quadrado de f' em x, integral em x. Então, veja. Essa demonstração aqui, ela é bem técnica pelo seguinte, alguns livros argumentam assim, ó. Ora, se o ΔXi é pequeno, essa parcela aqui, tá? A parcela, se a partição é fina, cada parcela dessa daqui está próxima dessa parcela. Isso é um argumento horrível, porque as parcelas estão próximas, mas com a norma da partição próxima de zero, eu tenho muitas parcelas. Então, quem me garante, tá, que as parcelas próximas, a soma está próxima? Entendido aí? Para ter o limite, para ter a igualdade dos dois limites. Então a demonstração é mais fina. Tá? O argumento não, esse argumento é meio estranho. Então isso aqui, entenderam o que eu disse? Tá? Você vê em alguns livros de cálculo, você vê esse argumento. Mas isso é 2π, a demonstração é outra. Isso é 2π vezes o quê? A integral de 0 a 1 de quanto? Quem é f de x? Quem é? x3. Vezes raiz quadrada de quanto? De 1 mais, o quê? F' de x. Quanto é F' de x? 3x2 ao quadrado. Integral em x. Ok? X a terceira. Dá para calcular essa integral? Dá, porque fica 2π. Integral de 0 a 1 de x a terceira. Vezes raiz quadrada de 1 mais x a quarta, integral em x. E eu vou fazer mentalmente, tá, uma mudança de variável. Eu vou fazer isso aqui. Vou fazer mentalmente, e não, portanto eu não vou mudar os limites de integração. Se u é 9 mais x4, quem é o du? 36x3. Então, eu escrevo isso aqui como sendo igual integral de 0 a 1 de raiz quadrada de quanto? De 1 mais 9x4 vezes o quê? 36x3 dx, certo? Para aparecer o du, juntando com x3, e para não haver alteração de valor, portanto, eu tenho que dividir por 36 fora. Ok? De modo que aqui fica o quê? Π sobre 18. E eu vou fazer só mais uma alteração aqui, só para nem é necessário, mas para facilitar o entendimento. Isso aqui fica 1 mais 9x4 elevado a 1 meio vezes 36x3 dx. Aí aqui quem é? Isso aqui é o, enquanto isso é o du. Aqui isso é du. Então, como eu disse, cálculo mental. Isso aqui fica π sobre 18, integral de u elevado a 1 meio em u. É u elevado a 3 meios, ou seja, 1 mais 9x4 elevado a 3 meios, sobre 3 meios, tá certo? Variando de quanto?
0 a 1. Repare que eu não vou mudar nada porque eu estou em x, continua em x. Só fiz uma mudança mental. Integral de u elevado a 1 meio em u. U elevado a 3 meios sobre 3 meios. Então isso aqui é 2 terços de 18, que fica 2 terços de 18, cancela. Isso aqui, ó, 18 vezes 3 meios. 18 com 2 embaixo. São 9, 9 vezes 3, 27. Então fica π sobre 27. Vezes o quê? Qual é o valor dessa função no 1? 10, né? 10 elevado a 3 meios. Raiz quadrada de 10 a terceira. Ou seja, 10 raiz de 10 menos e o valor dessa função no 1. Quanto é? 1. Unidades de área. Estou calculando área. Tá aí, ó. Tá? Tá bom? Eu quero resolver um outro interessante. A área da esfera. A área da casca, né, da esfera. A área da esfera não, a esfera tem volume, tá? A bola tem volume. Bem, se eu pensar na esfera como sendo só a casca, né? Então vamos pensar, casca da esfera. A área da casca da esfera é 4πr2. E como eu consigo isso? Bem, seguinte meio, ó. Preste atenção aqui, ó. Sejam R positivo, f é a função dada por f de x igual a raiz quadrada de R2 menos x2, tá? E A, um número entre 0 e R. Número maior que 0, menor que R. Tá? Vamos fazer da maneira correta, da maneira precisa. Encontre a área da superfície de revolução, obtida pela rotação de gráfico de f desde menos a, o gráfico de f no intervalo menos a, que é uma parte do círculo. Quem é o gráfico de f? Quem é? É um semicírculo. É uma semicircunferência, melhor dizendo, é uma semicircunferência. Estou testando só no traçado. Pela rotação disso aqui, em torno do eixo das abscissas, eixo y igual a 0. Então, solução, ó. Olha a solução. Y, eixo x, tá, menos R, e aqui, ó, e aqui quem é? R. Então você tem a circunferência. Desenhar em preto. A circunferência, cujo gráfico, cujo não,
que é o gráfico dessa função aqui. Isso aqui é o gráfico da f. É o gráfico da f. Mas eu não vou rotacionar o gráfico da f. Se eu rotacionar o gráfico da f, eu obtenho a casca da esfera. Não é? De raio R, a casca da esfera total. Mas, tecnicamente, eu não posso aplicar essa fórmula, porque essa função ela não é de classe C1. Vocês compreendem? Rigorosamente, essa função não é de classe C1 no intervalo menos R e R, porque ela não tem derivada nesses pontos. Por isso é que eu restringo aqui, ó. Eu pego aqui o intervalo menos A, e, portanto, eu tenho os dois pontos aqui correspondentes, e eu vou rotacionar só esse segmento, ó. Só esse segmento aqui, em torno desse eixo. E quando eu faço essa rotação, deixa eu ver um pouquinho mais para cá, aí eu obtenho o quê? Um pedaço da casca da esfera. Concordam comigo? Sim. Só um pedaço da casca da esfera, não a esfera toda. Entendido? Ou não entendido? Entenderam? Isso aqui eu consigo obter, porque na superfície de revolução S, vamos chamar essa superfície SA, tá? SA. Da superfície de revolução, da superfície de revolução S índice A, tá? Obtida pela rotação do gráfico. Então, isso aqui é a superfície de revolução S índice A, porque ela depende do A. O A não é R. Aí sim, nesse intervalo, no intervalo menos AA, essa função é de classe C1. Então eu posso calcular a área de SA. Vamos ver. Ó. Tá? Tem-se. Façamos a conta. Quem é a área de SA? Quem é? É a integral de menos AA de quem? 2π. Repetir a fórmula. F de x vezes raiz quadrada de 1 mais o quadrado de f' de x integral em x. O que dá isso? Dá 2π vezes a integral de menos AA de quanto? De 2π, raiz quadrada de quem? R2 menos x2, vezes raiz quadrada de quem? 1 mais a derivada da f em x. Eu devia ter feito antes, mas vou fazer a derivada aqui, ó. Olha para cá, tá aparecendo aqui. Quem é f de x? Quem é? Raiz quadrada de R2 menos x2. Portanto, quem é a derivada da f em x? É 1 sobre 2, raiz quadrada de R2 menos x2, vezes isso aqui, quanto é a derivada de R2 menos x2? Menos 2x, ou seja, é menos x sobre raiz quadrada de R2 menos x2. Hã? Por que mais x? Não, é 1 sobre 2 a raiz vezes a derivada da raiz, regra da cadeia. Não é não? Tá? Então dá menos x sobre a raiz quadrada de R2 menos x2. Aí você vê aqui que não há como fazer a integral de menos R a R. Essa função não está definida para x igual a R
nem para x igual a menos r. Entendem? Entende a dificuldade técnica aqui? Como é que eu vou botar aqui f' de x fazendo a integral de menos r a r? Se essa função não está definida em r? E tem que aparecer f' de x ao quadrado? Vocês entenderam? Por que que eu tenho que pegar de menos a com a? Não posso pegar a igual a r. A função f não é de classe C1, no intervalo menos r e r fechado. Ela não tem derivada em r, nem em menos r. Entendido? Eu não entendi porque o 2π aparece 2 vezes. Porque está errado. Ah, Tá? É 2π